Você olha ao redor e a sensação é quase ofensiva. Pessoas que mentem, traem, exploram e passam por cima dos outros estão prosperando, crescem financeiramente, ganham influência, acumulam poder. Enquanto isso, quem tenta viver com integridade parece sempre um passo atrás. Essa injustiça silenciosa corrói por dentro e levanta uma pergunta que muitos evitam dizer em voz alta: se Deus é justo, por que pessoas más têm tanto sucesso? Este vídeo não é para confortar sua revolta, nem para fingir que essa realidade não existe. Aqui, a proposta é simples e direta: mostrar à luz da Bíblia o que realmente está acontecendo quando o mal parece vencer. Não é uma explicação superficial, nem uma promessa vazia de que tudo vai dar certo. É uma mudança de perspectiva que pode libertar sua fé ou confrontar profundamente suas expectativas. Ao longo desta narrativa, você vai perceber que o sucesso do ímpio não é o que parece, que a justiça de Deus não opera na velocidade da ansiedade humana e que muitos confundem prosperidade com aprovação divina. Essa confusão é o ponto onde muita gente perde a fé, não por falta de Deus, mas por interpretar mal o que vê. Existe um detalhe que quase ninguém observa quando olha para a prosperidade dos perversos, algo que a Bíblia deixa claro, mas que raramente é ensinado sem filtros. É justamente esse detalhe que separa quem permanece firme de quem se amarga, se revolta ou abandona o caminho. Se você já se perguntou se vale a pena continuar fazendo o certo enquanto outros enriquecem fazendo o errado, fique até o final. A resposta bíblica para essa pergunta é mais desconfortável do que parece e, ao mesmo tempo, libertadora. A primeira verdade que a Bíblia revela é incômoda. Talvez a pergunta esteja errada. Quando você pergunta por que pessoas más prosperam, muitas vezes o que está escondido por trás disso não é sede de justiça, mas frustração pessoal. Não é apenas sobre eles vencerem, é sobre você sentir que está ficando para trás. O Salmo 73 expõe isso de forma brutal. Asaf, um homem de Deus, admite que quase perdeu a fé ao invejar a prosperidade dos arrogantes. Ele não questionou a existência de Deus, mas começou a duvidar se a fidelidade realmente valia a pena. Esse é um ponto perigoso, porque a comparação silenciosa começa a corroer tudo. A Bíblia deixa claro que prosperidade não é sinônimo de aprovação divina. Deus não está recompensando o mal, Ele está exercendo paciência. Em Romanos, é dito que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. O que parece privilégio pode ser, na verdade, um tempo de tolerância antes do acerto de contas. Enquanto muitos observam o sucesso alheio, deixam de perceber o que Deus está fazendo dentro deles. O foco excessivo na vitória dos outros gera cegueira espiritual. Aos poucos, a gratidão diminui, a confiança enfraquece e a fé passa a depender de comparações externas. Antes de continuar, escreva nos comentários a seguinte frase: nem todo sucesso vem de Deus. Isso não é apenas engajamento, é uma declaração que muda a forma como você enxerga a realidade. Existe outra verdade que quase ninguém aceita. O sucesso que você inveja não é tão sólido quanto parece. A Bíblia alerta repetidamente que há caminhos que parecem corretos aos olhos humanos, mas conduzem à ruína. O problema é que você só vê o palco, nunca os bastidores. Pessoas que constroem a própria ascensão sobre mentira vivem sob vigilância constante. O medo de serem expostas nunca as abandona. Quem prospera explorando outros carrega uma ansiedade que dinheiro nenhum silencia. O sucesso externo esconde um colapso interno que não aparece nas redes nem nas vitrines. Jesus foi direto ao ponto ao perguntar o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. A pergunta não é retórica, é um alerta. A Bíblia nunca negou que o ímpio pode enriquecer, mas deixa claro o custo invisível dessa riqueza. Enquanto você imagina liberdade, muitos vivem presos à imagem que criaram, às decisões que não podem desfazer, às consequências que sabem que um dia chegarão.
O que parece vitória pode ser apenas adiamento do confronto. E aqui está algo que raramente se diz. Nem todo sucesso é uma bênção. Alguns são permissões temporárias que carregam dentro de si o próprio juízo. A questão é saber distinguir uma coisa da outra, e poucos conseguem. A Bíblia também revela que o tempo de Deus é o maior teste para quem crê. O ser humano quer justiça imediata, respostas rápidas, correção visível, mas Deus não age no ritmo da indignação humana. Ele age no ritmo da eternidade. Pedro escreve que Deus não tarda, ainda que pareça tardar. O atraso não é negligência, é misericórdia. Misericórdia até mesmo para quem você considera indigno dela. Isso confronta diretamente nosso senso de merecimento. O detalhe que incomoda é este. Antes de serem pessoas más, muitos também foram alvos da paciência de Deus, assim como você um dia foi. A mesma graça que hoje sustenta sua vida já foi oferecida a quem hoje você julga. Esse intervalo entre a ação e a consequência revela mais sobre quem observa do que sobre quem prospera. Alguns usam esse tempo para se arrepender, outros usam para se corromper ainda mais. A diferença não está no sucesso, mas na resposta ao tempo concedido. E há algo que poucos percebem enquanto aguardam justiça. Quando ela chega, chega inteira, sem aviso, sem negociação, sem retorno. A prosperidade que parecia sólida pode desmoronar de uma forma que ninguém imaginava. E quando isso acontece, fica claro que não era força, era adiamento. A Escritura é clara ao afirmar que toda prosperidade construída fora da verdade repousa sobre terreno instável. O que sustenta o ímpio não é uma base sólida, é um equilíbrio frágil. Basta um evento, uma exposição, uma crise inesperada, e tudo pode ruir de uma vez. O Salmo 73 revela que Deus coloca os perversos em lugares escorregadios. Não porque ele os empurre, mas porque permite que avancem sem fundamento. Quanto mais altos sobem, maior é a queda quando a sustentação falha. Histórias de impérios financeiros, reputações públicas e fortunas inteiras que desapareceram da noite para o dia não são exceções, são padrões. A Bíblia nunca prometeu estabilidade ao mal, apenas um intervalo antes do colapso. Enquanto isso, o justo cresce de forma silenciosa. Não com a mesma velocidade, não com o mesmo brilho, mas com raízes profundas. Esse crescimento não chama a atenção imediata, mas resiste quando tudo ao redor desmorona. O contraste não está em quem cresce mais rápido, mas em quem permanece de pé quando o teste chega. E ele sempre chega, para todos, sem exceção. Outro ponto que quase ninguém considera é que o sucesso do ímpio muitas vezes serve como ferramenta de auto-engano. Quanto mais ele prospera, mais acredita que está certo. A ausência de consequências imediatas gera a falsa sensação de impunidade. A Bíblia alerta que quando a sentença não é executada rapidamente, o coração humano se inclina ainda mais ao erro. Não porque o erro ficou menor, mas porque a consciência se anestesiou. Esse processo é perigoso, porque transforma bênçãos aparentes em armadilhas espirituais. O dinheiro vira justificativa, o poder vira escudo, a influência vira argumento contra qualquer correção. Enquanto isso, quem permanece fiel enfrenta conflitos internos, dúvidas e provações que parecem injustas. Mas essas lutas cumprem um papel que o sucesso fácil nunca cumpre. Refinam caráter e fortalecem a fé. A pergunta central muda aqui. Não é mais por que eles têm sucesso, mas o que esse sucesso está fazendo com eles. A resposta, segundo a Bíblia, raramente é boa. A Bíblia nunca prometeu que o caminho correto seria o mais fácil, apenas que seria o mais seguro. Existe uma diferença profunda entre recompensa imediata e herança eterna. O ímpio recebe rápido, mas recebe tudo o que vai receber. O justo espera, mas o que o aguarda não se perde. Jesus ensinou que alguns já têm o seu galardão aqui. São vistos, aplaudidos, reconhecidos. Esse aplauso, porém, é curto e frágil. Ele depende da opinião pública, da manutenção da imagem e da ausência de escândalos.
Quem escolhe atalhos vive escravizado por eles. Cada mentira exige outra. Cada injustiça precisa ser sustentada por novas injustiças. O sucesso deixa de ser celebração e vira manutenção constante. Já quem permanece fiel pode até sentir que está ficando para trás, mas está sendo preparado para algo maior. A Bíblia chama isso de tesouro que não se corrompe, não enferruja e não pode ser roubado. O que parece perda hoje pode ser proteção. O que parece atraso pode ser livramento. Nem todo não de Deus é punição. Muitos são preservação. Existe ainda uma inversão perigosa que acontece quando se observa apenas resultados visíveis. O mundo chama de vitória aquilo que Deus chama de perigo e chama de fracasso aquilo que Deus chama de processo. A prosperidade do ímpio muitas vezes se torna o maior obstáculo para o arrependimento. Quando tudo vai bem, a sensação de necessidade de Deus desaparece. A autossuficiência cresce e a humildade morre. Por outro lado, a dificuldade do justo frequentemente o mantém dependente, sensível e vigilante. A dor não o afasta de Deus, o aproxima. A espera não o destrói, o amadurece. Essa diferença de postura define destinos. Não é o dinheiro que separa, é a resposta do coração. Dois caminhos podem parecer iguais por um tempo, mas levam a finais completamente opostos. E é exatamente nesse ponto que muitos se enganam. Confundem silêncio de Deus com ausência de ação. Enquanto parece que nada está acontecendo, decisões eternas estão sendo construídas. Chega um momento em que a Bíblia deixa de falar em espera e passa a falar em colheita. Nenhuma prosperidade injusta permanece indefinidamente. O que foi construído sem Deus não apenas cai, desmorona de forma abrupta e irreversível. A justiça divina não opera por impulsos, mas quando se manifesta, não deixa dúvidas. O mesmo Deus que parece silencioso diante do mal é aquele que, no tempo certo, revela tudo. Não há acordos, não há apelações, não há como ocultar o que foi feito. O erro de muitos é interpretar a demora como esquecimento. A Escritura afirma o oposto. Deus não pode ser zombado. Tudo o que o homem semeia, isso também colherá. O tempo apenas separa a semente do fruto. Quando a queda acontece, ela expõe algo importante. Aquilo nunca foi sólido. Relações se desfazem, aliados desaparecem, a confiança some. O sucesso sustentado pelo mal não cria raízes verdadeiras. É por isso que a Bíblia não chama o justo de ingênuo por esperar. Chama de sábio, porque ele entende que o fim da história importa mais do que o capítulo atual. Enquanto o ímpio corre para aproveitar o agora, o justo aprende a viver com perspectiva. Ele entende que sua vida não se resume a resultados imediatos. Existe algo maior sendo preparado, mesmo quando tudo parece lento. A fidelidade diária, invisível aos olhos humanos, é registrada. Cada escolha certa, cada renúncia, cada ato de integridade constrói algo que o tempo não pode destruir. Deus vê o que ninguém vê. A Bíblia ensina que quem confia nas próprias riquezas cairá, mas quem confia em Deus florescerá. Não necessariamente mais rápido, mas de forma duradoura. O florescimento do justo não depende de circunstâncias favoráveis. Essa é a diferença entre sucesso aparente e recompensa verdadeira. Um termina com aplausos vazios, o outro termina com aprovação eterna. E essa aprovação não pode ser comprada, manipulada ou falsificada. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam dessa verdade. Depois de percorrer tudo o que a Bíblia revela, a pergunta inicial começa a perder força. Pessoas más não têm sucesso porque Deus as favorece, mas porque o mundo recompensa comportamentos que Deus não aprova. O sistema humano valoriza resultado imediato, não caráter. Quando você entende isso, algo muda internamente. A comparação perde o poder, a inveja dá lugar à clareza,
Você percebe que não está competindo com essas pessoas, porque não está correndo a mesma corrida. A Bíblia nunca colocou justos e ímpios na mesma linha de chegada. Um corre atrás de vantagem temporária, o outro caminha em direção a uma herança eterna. Medir ambos com a mesma régua é a origem de grande parte da frustração espiritual. O sucesso do ímpio é permitido, não celebrado. Ele serve para revelar corações, testar intenções e expor quem confia mais nos resultados do que em Deus. E nesse teste, muitos se perdem sem perceber. A pergunta final deixa de ser por que eles prosperam e passa a ser quem eu estou me tornando enquanto observo isso. A resposta define mais o seu futuro do que o sucesso deles jamais definirá. A Bíblia encerra esse tema com uma promessa silenciosa, porém firme. Deus é justo, mesmo quando parece ausente. Ele vê, registra e recompensará cada escolha feita com fidelidade, ainda que ninguém mais reconheça. O erro não está em desejar uma vida melhor, mas em confundir prosperidade com propósito. O propósito sempre vem antes, e quando ele é ignorado, qualquer sucesso se transforma em vazio. Quem entende isso para de correr atrás do que brilha e começa a construir o que permanece. A ansiedade diminui, a fé se estabiliza e o coração encontra descanso, mesmo em meio às dificuldades. O sucesso do mal é um teste de visão. Quem enxerga apenas o agora se escandaliza. Quem enxerga com os olhos da eternidade permanece firme. E essa firmeza, segundo a Bíblia, nunca é em vão. No fim, pessoas más podem até vencer capítulos, mas não vencem a história. A história pertence à justiça de Deus, e quem permanece fiel até o fim descobre que nunca esteve perdendo. Apenas estava esperando o tempo certo.